E se Adão nunca tivesse comido o fruto proibido? Já imaginou um mundo sem dor, sem morte, sem culpa? E se eu te dissesse que entender essa história pode transformar a forma como você encara os seus próprios erros e desafios? Esse vídeo não é sobre religião, é sobre destino, escolhas e o impacto que uma única decisão pode ter em toda a humanidade e na sua vida. Neste vídeo, vamos explorar um dos maiores "e se" da história. O que teria acontecido se a queda do homem nunca tivesse ocorrido? Vamos falar sobre o livre-arbítrio, sobre responsabilidade pessoal, sobre o porquê sentimos tanta culpa por coisas que às vezes nem controlamos. E mais, como esse conhecimento pode te ajudar a lidar com decisões difíceis, traumas do passado e até mesmo com aquela sensação de estar preso em ciclos repetitivos. Você já se sentiu como se tivesse estragado tudo com uma única escolha? Já pensou como seria sua vida se tivesse tomado outro caminho? Então, esse vídeo é para você. Assiste até o final e deixa essa reflexão mudar a forma como você vê o mundo e a si mesmo. E se a humanidade nunca tivesse caído? Essa é uma pergunta que nos leva a imaginar um mundo completamente diferente do que conhecemos. Um mundo sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Imaginemos por um momento um Éden perfeito, onde tudo estava em harmonia, onde o homem vivia em conexão direta com Deus e com a natureza. Uma realidade onde a morte não existia e a felicidade era a condição constante da existência humana. Um mundo sem o peso da culpa ou da separação de Deus. O que seria de nós, seres humanos, se aquele momento em que Adão tomou sua decisão fosse diferente? E se, ao invés de ceder à tentação, ele tivesse escolhido seguir a vontade de Deus? Esse simples ato de desobediência, que trouxe tanto sofrimento, teria sido evitado, mudando para sempre o destino da humanidade. Imaginando esse cenário, é possível perceber que uma realidade sem queda não seria apenas livre de dor ou sofrimento, mas seria também uma realidade sem a necessidade de redenção. A cruz, esse símbolo central para os cristãos, nunca teria existido. O pecado original nunca teria manchado a criação e, portanto, o sacrifício de Jesus não seria necessário. Como seria um mundo onde a humanidade vivesse sem a sombra do pecado pairando sobre ela? Seria possível alcançar a plenitude de existência sem a queda? Essas perguntas nos fazem refletir sobre o impacto do pecado e da redenção em nossas vidas e como seria nosso entendimento de Deus e do amor caso a história tivesse tomado outro rumo. É curioso pensar que, sem a queda, a humanidade teria experimentado um tipo de perfeição sem paralelo. A conexão direta com Deus teria sido mantida, sem a necessidade de mediadores ou sacrifícios. A relação entre o Criador e suas criaturas teria sido descomplicada, plena e direta. Não haveria distorções ou barreiras entre o ser humano e seu propósito divino. A vida seria vivida de forma pura e sem culpa, sem a consciência do erro ou da falha. No entanto, é necessário questionar. Essa ausência de desafio, de tentação, faria o amor e a liberdade de escolha terem o mesmo valor? A tentação de Eva e a decisão de Adão alteraram o curso da história de maneiras profundas e duradouras. Mas e se, em vez de ceder à tentação, eles tivessem escolhido obedecer? O que teria mudado na história da humanidade? O que teria sido da nossa evolução como seres humanos? A graça e o perdão de Deus, que são tão fundamentais para a nossa compreensão da salvação, nunca teriam se manifestado. A humanidade não teria sentido a necessidade de salvação, e o conceito de redenção teria sido desnecessário. O próprio conceito de pecado, um tema central na teologia cristã, não teria existido. Seríamos então seres perfeitos e imaculados,
mas talvez sem o mesmo valor da experiência humana que conhecemos hoje. Em nossa reflexão sobre esse cenário alternativo, somos convidados a questionar a natureza da perfeição. Seria a perfeição sem a queda realmente desejável? A humanidade teria experimentado uma plenitude sem a compreensão da graça? Não seria possível que a verdadeira beleza da criação estivesse, de fato, na nossa capacidade de escolher, mesmo com todas as dificuldades que isso implica? E mais importante ainda, como a experiência do pecado e da queda contribui para a nossa compreensão de quem somos e de quem Deus é. Como a dor e o sofrimento podem levar ao crescimento e à profundidade espiritual, essas perguntas nos provocam a pensar sobre o propósito da vida humana. Em um mundo sem queda, talvez nunca tivéssemos experimentado o verdadeiro significado do amor incondicional, aquele demonstrado por Deus através da cruz. A vida, sem a presença do mal e da tentação, seria uma jornada de descoberta contínua, mas sem a experiência de superação, que é um dos maiores aspectos da vida humana. Não haveria história de redenção, não haveria um antes e depois, e tudo seria eternamente igual. Mas será que a verdadeira transformação, tanto individual quanto coletiva, aconteceria sem essa mudança drástica? Assim, refletir sobre essa possibilidade nos leva a um questionamento profundo. Qual é o propósito da queda? Por que Deus permitiu que a humanidade passasse por esse processo de escolha, erro, arrependimento e redenção? O pecado foi, de fato, uma tragédia, mas ao mesmo tempo foi também o ponto de partida para a manifestação do amor divino de maneira única e transformadora. O que teríamos perdido como humanidade se nunca tivéssemos experimentado a necessidade de redenção? No princípio, a criação era boa. Gênesis nos conta que Deus olhou para tudo o que havia feito e declarou que era bom. A criação foi feita de forma perfeita e harmoniosa. O homem e a mulher, Adão e Eva, eram os responsáveis por cuidar do Éden, desfrutando de uma vida sem dor, sem sofrimento, sem a experiência do mal. Tudo no Éden estava de acordo com o plano divino, uma relação plena e sem obstáculos entre o ser humano e Deus. Não havia nada que separasse o homem de seu Criador. A humanidade era chamada para viver em sintonia com a criação e com Deus, em um estado de inocência e pureza. Não havia morte, nem doença, nem tristeza. A criação era perfeita e a vida era boa. Mas a história vira em um momento decisivo. O que parecia ser uma liberdade plena foi posta à prova quando Adão e Eva se depararam com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram advertidos por Deus, mas diante da tentação, tomaram uma decisão que mudaria para sempre o curso da humanidade. A desobediência de Adão e Eva, ao cederem ao desejo de comer o fruto proibido, trouxe o pecado ao mundo e com ele a dor, a morte e o afastamento de Deus. Esse ato de desobediência é o que ficou conhecido como a queda, um momento de separação entre o ser humano e seu Criador. A queda trouxe a maldição, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a criação. Mas, e se naquele momento Adão tivesse dito não? E se ele tivesse resistido à tentação e obedecido à voz de Deus? Como seria a história da humanidade se esse erro nunca tivesse ocorrido? A separação de Deus, que trouxe a morte e a necessidade de redenção, teria sido evitada? E se, ao invés de ceder à tentação, Adão tivesse confiado plenamente no plano divino, como isso teria moldado a experiência humana e o relacionamento com Deus? Essas perguntas nos fazem refletir sobre o poder de nossas escolhas e sobre a importância de seguir a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos totalmente o motivo. Esse momento de escolha, representado pela decisão de Adão e Eva, se reflete em todos os momentos de nossa vida.
Todos nós enfrentamos escolhas que podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. A tentação está sempre presente e o pecado continua a ser uma possibilidade para todos nós. Mas, se entendermos o peso das nossas decisões, podemos viver de forma mais consciente, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. A decisão de Adão de obedecer ou não a Deus é, em muitas maneiras, a mesma decisão que devemos tomar todos os dias. A narrativa de Gênesis nos leva a refletir sobre a natureza da escolha humana. A liberdade de escolha, dada por Deus, é o que nos torna capazes de amar verdadeiramente. Se fôssemos programados para seguir a vontade de Deus sem jamais errar, o amor que oferecemos a Ele e aos outros não teria valor. A verdadeira liberdade está na capacidade de escolher, mesmo que isso implique em risco e sofrimento. Esse é o dilema humano. A liberdade de escolher vem com a possibilidade de errar, mas também com a oportunidade de aprender, crescer e experimentar o amor em sua forma mais verdadeira. Assim, o que aconteceu no Jardim do Éden não é apenas uma história antiga, mas um reflexo das escolhas que fazemos a cada dia. O pecado entrou no mundo através de uma decisão, mas também a redenção veio através de outra escolha, a escolha de Jesus de sacrificar-se por nós. E se Adão tivesse escolhido obedecer, talvez a história da redenção fosse diferente. Mas certamente a humanidade continuaria a ter o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, de amar e de crescer em fé. A decisão de Adão é um eco das escolhas que continuamos a fazer. E por isso, a história da queda permanece viva em nossos corações. E se Adão tivesse dito não? Essa pergunta nos desafia a olhar para as nossas próprias escolhas e refletir sobre como elas moldam nosso destino. E ao olhar para o plano de redenção, podemos ver como Deus usou a queda para mostrar o quanto Ele nos ama e como sua graça é ainda mais forte que nosso erro. A pergunta sobre o "e se" nos convida a reconhecer que mesmo nas situações mais dolorosas, Deus sempre tem um propósito redentor. A história de Adão e Eva é a nossa história também. E com ela vem a oportunidade de escolher viver em obediência e fé, sabendo que mesmo com as falhas, Deus sempre estará lá para nos restaurar. Em um mundo sem a queda, a humanidade teria vivido em perfeita harmonia com a criação. Não haveria dor, sofrimento ou morte. As pessoas viveriam em paz, sem a sombra do pecado pairando sobre elas. A relação com Deus seria direta e sem barreiras. Em vez de estar separada por um véu, a humanidade estaria em uma comunhão constante com o Criador. Não haveria a necessidade de orações para pedir perdão, porque não haveria pecado para se arrepender. A pureza original de Adão e Eva teria sido mantida e a relação com Deus teria sido intocada pela corrupção do mal. O ser humano viveria com o propósito claro de cuidar da criação e crescer em sabedoria e amor, sem as limitações impostas pelo pecado. Sem o pecado, o mundo seria um lugar sem violência, guerras ou doenças. A morte, que entrou no mundo através do pecado, não existiria. As pessoas viveriam para sempre em um estado de saúde perfeita. A natureza, igualmente, teria permanecido em harmonia, sem os danos causados pela exploração humana ou as forças da corrupção. As plantas, os animais e os seres humanos coexistiriam de maneira pacífica, sem medo ou sofrimento. A criação de Deus seria, portanto, uma representação do seu caráter, boa, justa e perfeita. O trabalho do ser humano seria um prazer, e o relacionamento entre os indivíduos seria marcado pela paz e pela fraternidade. A humanidade, vivendo em comunhão direta com Deus, seria instruída diretamente por Ele. Não haveria necessidade de profetas, sacerdotes ou médiuns.
A sabedoria divina seria transmitida diretamente aos seres humanos, e a verdade seria conhecida e compreendida em sua plenitude. O entendimento do bem e do mal viria de um lugar de pureza, sem a confusão causada pelo pecado. A humanidade não estaria dividida em facções ou diferentes interpretações da verdade, mas viveria em unidade, com o propósito comum de glorificar a Deus e cuidar da criação. O relacionamento com Deus seria o ponto central de cada vida humana. Sem a queda, o conceito de redenção nunca teria surgido. O pecado e a morte, que são os maiores problemas enfrentados pela humanidade, não existiriam. Portanto, o sacrifício de Cristo, que é o coração da mensagem cristã, nunca teria sido necessário. A graça de Deus, que se manifestou através do perdão e da salvação, não teria sido necessária para restaurar a humanidade. As pessoas viveriam em um estado de santidade original, sem a necessidade de expiação. Não haveria a separação entre Deus e o homem que, através do pecado, foi introduzida. A relação com o Criador seria direta, sem a barreira do pecado. Sem a necessidade de redenção, a história da humanidade teria sido marcada por um crescimento constante em sabedoria e santidade. A humanidade teria alcançado o seu pleno potencial em um mundo onde a tentação não existia. Não haveria a luta constante entre o bem e o mal, e o ser humano viveria em perfeita harmonia com seus irmãos e com Deus. As pessoas se dedicariam ao serviço divino e ao cuidado da criação, com um amor incondicional uns pelos outros. A criação seria cuidada com a reverência que se deve a algo perfeito, pois refletiria a glória de Deus. A humanidade, então, teria cumprido o propósito original de ser a imagem e semelhança de Deus. É fascinante imaginar como seria a vida sem a queda. O amor de Deus seria experimentado de maneira direta e imensurável, sem as complicações que o pecado trouxe ao mundo. O que entendemos por redenção e salvação seria diferente. A história da humanidade seria uma história de crescimento contínuo, sem a necessidade de arrependimento ou perdão. Mas, paradoxalmente, a queda trouxe à tona o verdadeiro poder do amor de Deus, que se revela de forma mais profunda quando é necessário perdoar e restaurar. O pecado nos trouxe o entendimento profundo de quem Deus é e o que Ele está disposto a fazer para nos salvar. Sem a queda, o mundo seria certamente diferente do que conhecemos. A história de Adão e Eva, com todos os seus desdobramentos, nos ensina sobre as escolhas que moldam nosso destino. Porém, mesmo com o pecado, Deus revelou seu plano de amor e redenção, um plano que se tornou ainda mais claro através do sacrifício de Cristo. A história da queda não é apenas um relato de derrota, mas de um amor imenso que nos chama à restauração. A decisão de Adão no Jardim do Éden é muitas vezes vista como o ponto de origem de toda a problemática humana. Quando Deus deu a Adão e Eva o comando de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele não estava apenas estabelecendo uma regra, mas oferecendo uma escolha. A liberdade de escolha era fundamental para a relação entre o Criador e suas criaturas. A desobediência não foi apenas uma transgressão de uma regra, mas um reflexo da escolha de Adão em desconsiderar a autoridade de Deus. Se ele tivesse obedecido, a história da humanidade seria muito diferente, sem a necessidade de redenção, sem a queda e sem a separação de Deus. Quando Adão cedeu à tentação e comeu do fruto, ele não apenas violou uma instrução, mas alterou a essência da relação humana com Deus. O pecado entrou no mundo e com ele o sofrimento e a morte. A decisão de Adão foi um marco que abriu a porta para a dor e a separação, não apenas para ele e Eva, mas para toda a criação.
Essa ação, aparentemente simples, mudou tudo. A humanidade passou a viver com o peso do pecado, com a necessidade de redenção e com o profundo anseio de restaurar aquilo que foi perdido. O que poderia ter sido um momento de comunhão com Deus virou o início de uma longa jornada de separação. Se Adão tivesse escolhido obedecer, o que teria acontecido? Ele e Eva teriam continuado vivendo no Jardim do Éden, imunes ao sofrimento e à morte. A humanidade teria experimentado uma existência de harmonia perfeita, sem as dificuldades e os desafios que agora são uma parte inseparável da vida. A relação entre o ser humano e Deus seria ininterrupta, direta e cheia de paz. Não haveria divisões entre a humanidade e a natureza, e o trabalho no Éden seria prazeroso, sem a luta contra o mal ou o cansaço. Adão, como líder da criação, teria cumprido o seu papel de forma plena e perfeita. Porém, a realidade que vivemos não é essa. Em vez de uma história de harmonia eterna, a humanidade passou a caminhar em um mundo marcado pela dor, pela luta e pela busca incessante por restauração. A escolha de Adão nos deixou com uma herança que carregamos até hoje: a tendência ao pecado, a luta contra a tentação e a constante necessidade de redenção. No entanto, é importante notar que, embora a escolha de Adão tenha nos colocado nesse caminho, a decisão de Jesus Cristo na cruz nos deu uma nova oportunidade. Jesus veio para corrigir o erro de Adão e trazer de volta aquilo que foi perdido. A decisão de Adão também nos ensina sobre a natureza da liberdade. Liberdade não é simplesmente a capacidade de fazer o que quisermos, mas a responsabilidade de escolher sabiamente. A tentação de Eva foi uma oportunidade para ambos, Adão e Eva, demonstrarem fidelidade a Deus. A obediência não foi apenas uma questão de seguir uma regra, mas uma questão de confiar na bondade e na sabedoria de Deus. A escolha de Adão não foi um erro casual, mas uma falha no exercício de sua responsabilidade de escolher corretamente. Esse momento, portanto, reflete a realidade de cada um de nós. Temos liberdade, mas nossa liberdade sempre vem acompanhada de responsabilidade. Refletir sobre a decisão de Adão nos leva a entender que, como seres humanos, também enfrentamos escolhas cruciais. Cada escolha que fazemos tem o poder de mudar o curso da nossa vida e da nossa história. A decisão de Adão nos lembra de que as escolhas certas não são sempre fáceis, mas são sempre aquelas que nos aproximam de Deus. E assim como Adão teve a opção de seguir ou não a vontade divina, nós também temos a chance de escolher o caminho da obediência. A história de Adão, portanto, não é apenas um relato do passado, mas um reflexo das nossas próprias decisões cotidianas. A grande lição que tiramos da decisão de Adão é que, apesar dos erros e das quedas, existe sempre a possibilidade de restaurar o que foi perdido. A decisão de Jesus de vir ao mundo para corrigir o erro de Adão nos mostra que, embora nossas escolhas possam nos levar a lugares difíceis, a misericórdia de Deus está sempre disponível. A história da queda de Adão é também a história da redenção de Cristo. O pecado de Adão não teve a última palavra, pois a decisão de Cristo na cruz nos deu a chance de reverter o dano causado, oferecendo-nos a possibilidade de viver de acordo com a vontade de Deus, superando a tentação e o pecado. Sem o pecado, não haveria necessidade de redenção, o que levanta a questão: seria a vinda de Cristo necessária em um mundo perfeito? No entanto, a presença de Cristo não é apenas a resposta ao pecado, é também a máxima demonstração do amor de Deus pela humanidade. Mesmo em um cenário hipotético de perfeição, onde o pecado nunca tivesse entrado no mundo, Deus ainda teria desejado mostrar sua graça e amor de maneiras que transcendem o simples ato de evitar o mal.
O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas uma reação ao pecado, mas uma expressão do amor divino de forma absoluta e sem limites. Em um mundo sem a queda, talvez a necessidade de Cristo como Salvador não fosse evidente da mesma maneira. A cruz, nesse cenário, poderia não ter a mesma relevância prática, mas sua simbologia de auto-sacrifício e entrega ainda poderia representar a profundidade do amor divino. O ato de Cristo, ao se oferecer por nós, não apenas nos redime de nossos erros, mas também revela a verdadeira natureza de Deus, que não hesita em se sacrificar por sua criação, independentemente de sua condição moral ou espiritual. No entanto, é possível argumentar que, em um mundo sem pecado, a figura de Cristo ainda seria necessária para ensinar sobre o verdadeiro significado do amor e da comunhão com Deus. Mesmo sem a necessidade de resgatar a humanidade de suas falhas, a presença de Cristo poderia representar a perfeição do relacionamento entre o Criador e sua criação. Ele seria a demonstração de como a humanidade poderia viver em plena harmonia com Deus, sem o obstáculo do pecado para distorcer essa relação. A vinda de Cristo, portanto, não seria exclusivamente para salvar da queda, mas para mostrar o caminho perfeito de vida, comunicação e sacrifício. Ele é o modelo do amor perfeito. E mesmo em um mundo sem queda, sua vida e seu exemplo seriam um guia essencial para a humanidade. Isso nos ensina que a redenção de Cristo não é apenas uma solução para um problema, mas a manifestação completa do caráter e do propósito divino para toda a criação. Embora a queda tenha introduzido o pecado e suas consequências, o amor de Deus nunca foi ofuscado. Ao contrário, foi por meio da queda que a verdadeira natureza da graça de Deus foi revelada. O erro de Adão, por mais catastrófico que fosse, abriu a porta para que a misericórdia divina se manifestasse de forma única e poderosa. Cristo veio ao mundo não apenas para corrigir um erro, mas para demonstrar o maior ato de amor possível, o sacrifício por aqueles que muitas vezes não mereciam. A cruz se tornou o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontraram de forma perfeita. Quando refletimos sobre o sacrifício de Jesus, vemos que ele não foi apenas a resposta a uma falha humana, mas a máxima expressão do amor divino que foi capaz de vencer a morte e o pecado. A redenção não foi uma simples restauração da humanidade ao seu estado original, mas uma elevação a algo mais profundo. A reconciliação eterna com Deus, com um amor incondicional que transcende a história e a existência humana. O erro de Adão, que parecia ter selado o destino da humanidade, se tornou o ponto de partida para um plano divino de redenção que abrangia toda a criação. Essa realidade nos leva a refletir sobre a natureza da dor e do sacrifício. A maior dor na história humana, o sofrimento de Cristo na cruz, foi a mesma que trouxe a maior demonstração de amor. A cruz, em sua crueldade, é também o maior símbolo de esperança, pois é por meio do sofrimento de Cristo que a humanidade encontra a possibilidade de uma nova vida. O erro de Adão não teve o fim da história, mas foi através dele que a graça de Deus brilhou com mais intensidade, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um propósito redentor em ação. O amor sacrificial de Cristo na cruz se tornou a chave para entender o propósito divino para a humanidade. Ele não apenas corrigiu o erro de Adão, mas mostrou à humanidade que, por meio do sofrimento, pode-se alcançar a verdadeira liberdade e reconciliação com Deus. A cruz não é apenas um símbolo de dor, mas de vitória, porque através dela, a humanidade foi redimida e teve a oportunidade de voltar ao propósito original de Deus para suas vidas. Retornamos à pergunta inicial. E se Adão não tivesse comido o fruto? O que teria sido da humanidade, da criação e de nossa relação com Deus?
Talvez o paraíso tivesse durado, mas nunca teríamos conhecido a profundidade da cruz. O erro de Adão nos deu a oportunidade de entender a magnitude do perdão e da graça e nos ensina que, sem a queda, nunca teríamos conhecido o verdadeiro valor da redenção. O que parecia ser a maior tragédia da história humana se tornou, na verdade, o caminho para a maior vitória e reconciliação com Deus. O que seria da nossa humanidade sem a queda? Não saberíamos o que é a dor da separação, a luta contra o pecado, mas também não conheceríamos a maravilha do perdão. Não experimentaríamos a transformação que vem do arrependimento genuíno, nem entenderíamos o poder da graça de Deus. O peso da cruz se torna ainda mais significativo quando compreendemos que foi através de nossos erros e falhas que Deus manifestou seu amor de maneira incomparável. Portanto, em meio à dúvida sobre o que poderia ter sido, encontramos uma verdade inegável. A cruz é a resposta ao maior erro, e ela nos mostra que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, tem o poder de transformar até mesmo os maiores infortúnios em algo grandioso e redentor. A queda não foi o fim, mas o começo de um plano divino para resgatar a humanidade. E esse resgate, muitas vezes, nos leva a um caminho de sofrimento, mas também de redenção, renovando nossas vidas. Por fim, a reflexão sobre a queda de Adão nos leva a entender que o amor de Deus é mais forte do que qualquer erro humano. Mesmo quando falhamos, Ele oferece a chance de recomeçar, de voltar ao seu propósito para nossas vidas. A cruz, embora marcada pela dor, é também o maior símbolo de esperança, porque através dela podemos restaurar nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. A queda de Adão e Eva não afetou apenas a humanidade, mas todo o cosmos. Quando o pecado entrou no mundo, a criação como um todo foi corrompida. Gênesis nos revela que, após a queda, a terra foi amaldiçoada e a natureza passou a sofrer as consequências da desobediência humana. O ambiente perfeito que Deus criou para o homem e a mulher se tornou um lugar de luta e sofrimento. A harmonia entre o ser humano e a criação foi quebrada, e as consequências dessa separação foram sentidas em todos os aspectos da vida. A terra passou a produzir espinhos e ervas daninhas, e o trabalho do homem, antes uma atividade prazerosa, tornou-se árduo e cheio de dificuldades. O impacto da queda também é evidente nas relações humanas. Antes do pecado, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, sem vergonha ou culpa. Mas após a queda, a vergonha entrou no mundo. A relação entre o homem e a mulher foi afetada, e o relacionamento, que deveria ser de companheirismo e amor, foi marcado pela luta e pela desconfiança. As relações humanas se tornaram complexas, com a introdução do egoísmo, da violência e da divisão. O pecado trouxe a morte ao mundo, não apenas física, mas também espiritual, separando a humanidade de Deus. Essa separação não só afetou os indivíduos, mas também as sociedades como um todo. Além disso, a queda trouxe o sofrimento como uma experiência inevitável. Antes da desobediência não havia dor, não havia morte, e a vida era eterna. Mas após a queda, o sofrimento e a morte se tornaram parte da experiência humana. As doenças, a dor física e emocional e a inevitabilidade da morte passaram a ser aspectos do viver diário. O pecado causou um distúrbio profundo em todas as áreas da vida humana, fazendo com que o ser humano se sentisse desconectado de seu propósito original. O sofrimento que experimentamos hoje é um reflexo direto das consequências da queda, e a humanidade vive em um estado de espera pela restauração prometida por Deus. A queda também afetou a visão que a humanidade tinha de Deus. Antes da queda, Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão íntima com o Criador. Eles se relacionavam diretamente com Ele, sem medo ou vergonha.
No entanto, após a desobediência, essa comunhão foi rompida. A morte espiritual entrou no mundo e o ser humano passou a se distanciar de Deus. A consciência do pecado tornou-se uma barreira entre o homem e seu Criador. A culpa e o medo passaram a definir a relação do ser humano com Deus, até que, por meio de Cristo, essa separação fosse finalmente superada. O plano de redenção foi estabelecido para restaurar essa relação perdida. A criação, por sua vez, também aguarda a redenção. Em Romanos 8, 20 e 22, Paulo escreve que a criação foi sujeita à frustração, não por sua própria vontade, mas por causa do pecado humano. A criação geme e sofre as consequências do pecado, esperando a revelação dos filhos de Deus, quando a libertação definitiva acontecerá. A queda não só trouxe a corrupção à humanidade, mas também afetou o equilíbrio e a perfeição do mundo natural. A natureza, assim como o ser humano, aguarda a restauração prometida por Deus. E a plena redenção da criação ocorrerá no futuro, quando Cristo voltar para renovar todas as coisas. É importante destacar que, mesmo após a queda, a criação ainda reflete a glória de Deus. A beleza da natureza, a grandiosidade do universo e a complexidade da vida continuam a ser um testemunho do poder e da sabedoria de Deus. Porém, essa beleza está manchada pelo pecado e pela corrupção. A redenção, portanto, não será apenas uma restauração da humanidade, mas também de toda a criação. O fim da história de redenção inclui a restauração da terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. A criação será libertada da corrupção e a harmonia original será restaurada, cumprindo o propósito de Deus desde o início. Assim, o impacto da queda na criação é profundo e abrangente. A desobediência de Adão e Eva trouxe consequências que afetaram não só a humanidade, mas toda a criação. A natureza, as relações humanas e a própria experiência de vida foram profundamente alteradas. No entanto, o plano de redenção de Deus não se limita a restaurar a humanidade, mas inclui também a restauração do mundo natural. A queda nos lembra das consequências do pecado, mas também nos aponta para a esperança de um futuro onde tudo será renovado e o propósito original de Deus para a criação será plenamente realizado.